Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como vão vocês? Todo mundo se cuidando? Então essa é a nossa primeira videoaula após a implementação do regime de ensino à distância, né? Na verdade não é um ensino à distância, é apresentar o conteúdo com novas tecnologias, uma vez que as atividades presenciais estão suspensas. Então, dando continuidade no conteúdo de Física 2, no conteúdo sobre rotações, nós vamos falar hoje sobre o cálculo do momento de inércia. Vou falar também sobre o torque nas rotações, o torque de uma força que produz rotações. Vou falar também sobre o teorema trabalho e energia. Então esse é um conteúdo que a gente já vinha conversando, nós tivemos o último encontro nosso, que foi o encontro presencial. Então lá nós falamos um pouquinho, nós estávamos falando sobre rotação, tá bom? No Classroom vocês têm o material à disposição de vocês, então vocês poderão pegar o material em PDF. Eu vou colocar também o arquivo, esse mesmo arquivo que nós vamos ver aqui na filmagem, eu vou colocar para vocês à disposição em formato PowerPoint para quem quiser consultar depois, tá bom? Teremos uma atividade, logo após a filmagem eu volto a comentar sobre a atividade, mas lá no Classroom, no mural do Classroom também vai ter tudo explicadinho para vocês, ok? Então vamos começar, nós vamos falar sobre o cálculo do momento de inércia, e na aula passada, ou seja, na última aula, nós falamos sobre como calcular o momento de inércia para sistemas discretos, ou seja, quando eu tenho uma única massa girando, ou um sistema de massa girando, então eu conseguia fazer o cálculo de maneira bem simples. Então, só para recordar, aqui eu tenho um eixo de rotação, tá? Eu vou colocar essa bolinha rotacionando no sentido anti-horário, a uma certa distância R. Lembrando que essa distância R pode ser maiúscula, pode ser minúscula, pode chamar de X, pode ser chamado de D de dado, não tem problema. Bom, então, pela definição, nós definimos que para uma massa discreta, o momento de inércia, dado pela letra I, é igual a essa distância da massa até o nosso giro, até o nosso eixo de rotação, ao quadrado, vezes a massa do nosso próprio objeto. É uma maneira bem simples de se calcular. Obviamente, se eu tiver uma segunda massa, vamos colocar uma segunda massa aqui. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma segunda massinha, né? Então, essa segunda massinha, que eu posso chamar de M2, ela está agora a uma distância R2. Então agora o que vai acontecer? O momento de inércia total dessas duas partículas se movimentando vai ser a distância R1, que é essa distância aqui, vezes a massa 1, que é essa massa daqui, R1 ao quadrado, mais a distância R2, que é essa daqui, ao quadrado, vezes a massa M2. E se eu tiver três partículas? Se eu tiver uma terceira partícula, basta somar aqui, R3 ao quadrado vezes a massa M3. Se eu tiver 4, e aí por diante, eu vou somando as minhas partículas que estão rotacionando num determinado sentido. Lembrando que se uma partícula ela está rotacionando no sentido, a gente adota como positivo, se for no sentido horário, a gente adota ela como sendo negativo. Muito bem, então eu posso substituir a minha expressão, agora, geral, por isso daqui. Então, o somatório, né, eu vou ter então que o momento de inércia de um sistema de partículas de massa discreta é dado pelo somatório de RI ao quadrado vezes MI. Ok? Muito bem. Falamos também na aula passada sobre distribuição contínua. O que é uma distribuição contínua? Agora eu não consigo mais distinguir uma partícula da outra. Então um exemplo pode ser uma barra fina, então é uma distribuição
linear de massa, pode ser uma placa, que é uma distribuição superficial de massa, pode ser uma esfera, ou um cubo, que seria uma distribuição volumétrica de massa, tá bom? Na aula passada, ou seja, ainda no nosso último encontro presencial, eu mostrei a distribuição, o cálculo do momento de inércia por uma barra fina. Então, o que eu peguei aqui? Eu tenho, então, uma barra bem fina, que é essa daqui. Peguei um pequeno elemento da sua massa, um pequeno comprimento da sua massa. Tá? Quanto menor, mais preciso vai ser o seu objeto. E esse dm pequenininho, ele está a uma certa distância x do nosso ponto de giro, nosso eixo de rotação. E esse elemento ele tem uma largura dx que nós temos aqui, tá bom? Mas agora, no entanto, gente, eu não tenho mais a situação da massa discreta, então eu não posso fazer o somatório de todas as massas da barra discretamente. Então eu tenho que fazer então agora uma soma contínua. Então eu abandono a nossa soma vetorial e passo para uma soma contínua. Eu saio de uma soma discreta, o somatório, e passo para uma soma contínua, que é uma integral. Então agora nós vamos ter a nossa definição, né? Então, ó, a vara fina, uma distribuição linear de massa. Eu vou ter agora a definição do momento de inércia diferente, através do nosso integral. Mas antes disso, antes de fazer isso, vamos definir a nossa distribuição linear de massa, que a gente chama pela letra lambda. Então observe que num determinado pedaço da minha barra, eu não estou pegando a barra toda, então eu estou pegando só um pedacinho dela, eu também não tenho toda a massa, eu tenho só um mzinho. No entanto, o nosso lambda, que é a nossa distribuição linear ou densidade linear de massa, ela vai ser constante. Então, somando, integrando dos dois lados, eu vou chegar então que o lambda é m sobre L. Eu vou usar isso mais adiante. Então agora, ó, aquilo que eu falei, ó, a nossa definição do momento de inércia agora deixa de ser aquele somatório e passa a ser então essa integral. Deixa eu mudar aqui de cena. Então aqui agora nós temos a seguinte situação. Deixa eu só ficar de cá. Então, no lugar do r quadrado, que é essa distância, eu vou só chamar de x, porque fica mais fácil a nossa integral, porque aqui em cima eu coloquei dx, tá bom? Então eu vou ficar com a integral de x quadrado dm, que é essa expressão aqui. No lugar do nosso dm, eu vou colocar esse termo. Lembrando que isso eu já fiz em sala de aula, por isso que eu estou um pouquinho mais rápido. Então, o x quadrado, lambda dx, integro somente o x, porque o lambda é uma constante. A integral desse polinômio vai ficar x ao cubo sobre 3, e eu vou colocar, então, os limites de integração que começa aqui em 0 e vai até L, que é o comprimento total da barra. Com isso, eu tenho, então, que o meu momento de inércia é dado por essa expressão aqui. Substituo o lambda aqui e eu vou chegar, então, que o momento de inércia para uma barra fina, girando em torno de uma de suas extremidades, é simplesmente 1/3 de mL ao quadrado. Bom, fizemos isso em sala, só estou recapitulando. Vou fazer a mesma coisa para uma distribuição superficial de massas. Ou seja, agora eu vou pegar um disco, que é esse disco aqui, de raio R maiúsculo. Ele possui uma massa, m, e ele está girando em torno do eixo z. Então, ele está no plano xy, ao y aqui, o x de cá, e ele está girando. A mesma coisa eu faço primeiro para descobrir como calcular o nosso elemento, a nossa distribuição superficial de massa. Então o que eu faço? Eu pego aqui o meu dm, que vai ser sigma dA, onde dA é um elemento de área, e esse elemento de área é dado por esse resultado, r dr dθ. Ou seja, ele começa aqui no r, faz uma variação dr, então uma largura dr aqui, e eu tenho que girar ele aqui
dθ. Por isso que o meu elemento ele é dado por esse valor aqui, tá bom? Integro dos dois lados e nós chegamos então que a distribuição superficial é a massa do disco dividido por πr ao quadrado. Estou encavaladinho aqui, mas dá para perceber, tá bom? Aí, novamente, eu uso a minha integral, a definição do momento de inércia, que é essa daqui. Observe que é sempre a mesma coisa. A diferença agora é que no momento nós vamos ter não uma integral, mas agora eu preciso de duas integrais. Por que eu preciso de duas integrais? Porque agora eu tenho uma situação de área. Então eu tenho que fazer uma integral em r, dr, e uma integral em dθ. Porque os dois estão variando. Tanto o raio, né, a largura daquela linha azul que está ali na figura, quanto o dθ, eles estão variando. Então eu preciso fazer essa integral. Então no lugar do dm, eu coloquei o meu resultado, que é esse daqui. Então eu vou ficar com a integral de r ao cubo, o sigma eu posso tirar da integral, que ele é um valor constante, dr e a integral de dθ. Observe que a nossa variável r, ela vai de 0 até r maiúsculo, que é o raio do nosso disco. Enquanto a variável θ, ela vai de 0 até 2π. Bom, que é a volta completa do ângulo θ. E integrando, eu vou chegar então em momento de inércia igual a mr à quarta, dividido por πr ao quadrado vezes 4 vezes 2π. Reescrevemos, ajustando isso, então, o momento de inércia de um disco rotacionando em torno do seu eixo central, né, é igual a 1 sobre 2mr ao quadrado. Beleza? Vale salientar que tanto para a nossa barra quanto para o nosso disco, se eu mudar a posição do eixo de rotação, essas contas são mudadas. E nós podemos utilizar isso mais adiante, por exemplo, no teorema de Steiner, né, ou chamado teorema dos eixos paralelos, que vai ajudar a gente a calcular quando o eixo não é o eixo mais fácil de ser utilizado. Ok? Beleza? Muito bem. Continuando, então, eu vou passar agora por uma distribuição volumétrica. Então, agora, nós vamos pegar uma esfera de massa m. Nós vamos escolher um dos eixos. Como a esfera ela tem assimetria, né? Então qualquer eixo que nós pegarmos vai dar certo. Então eu vou pegar um eixo que passa pelo seu centro e ver como que nós calculamos esse momento de inércia. Para fazer isso, nós vamos precisar de uma integral muito importante no nosso cálculo. Então nós vamos revisar, antes de fazer o momento de inércia, vamos revisar essa integral. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar então, fazer essa revisão de uma integral que ela é necessária para nós. Que integral é essa? É essa aqui, ó. Integral de 0 até π de seno ao cubo de θ dθ. A maneira de fazer não é difícil. Eu vou separar esse seno ao cubo em um seno ao quadrado e um seno. Então, seno vezes seno, seno ao quadrado vezes seno, dá seno ao cubo. No lugar desse seno ao quadrado, eu vou colocar a relação trigonométrica, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Tá? Parece que fica mais complicado, mas na verdade a gente começa a melhorar as nossas contas. Vou fazer a seguinte substituição. Eu vou chamar cosseno de u, então du vai ficar menos seno dθ. Então significa que menos du é igual a seno de θ dθ, que é justamente esse termo que aparece aqui, ó. Então eu já sei que eu vou poder substituir esse termo por menos du. Muito bem. Então já substituí tudo, foi tudo substituído as variáveis que eu coloquei, então eu vou ficar com essa integral. Observe que aqui eu tenho duas integrais, eu posso separar nesse termo e nesse outro termo aqui,
E agora eu fiquei com duas integrais extremamente simples de resolver. São integrais de polinômio. Então a primeira integral vai dar u e a segunda integral u ao cubo sobre 3. Antes de aplicar os limites de integração, eu volto à minha substituição. Lembre-se que eu chamei u de cosseno. Tá? Então no lugar do u eu vou colocar cosseno de θ, não se esqueçam do menos. E no lugar do u de novo, cosseno de θ. Só que aqui está o cubo, então vai ficar o cubo também. Aí sim eu aplico os limites de integração, de 0 até π. Então eu vou colocar π de cá, então vai ficar menos cosseno de π, menos com menos mais e o cosseno de 0. Depois eu substituo π aqui e o 0 de cá. Quando eu fizer isso, eu vou chegar nesse resultado. Então, o resultado 4/3. Então, essa integral que nós vamos utilizar na hora de calcular o nosso momento de inércia de uma esfera, nós vamos utilizar esse valor, que é um valor que facilita a nossa vida. Então, eu resolvi fazer ele separado, porque na hora que chegasse lá, a gente teria que fazer do mesmo jeito. E estaria no meio de uma conta, poderia ficar mais complicado de entender. Tá bom? Muito bem. Então, vamos continuar. Agora nós vamos escrever o elemento de volume em coordenadas esféricas. Tá? Lembre-se, deixa eu voltar para a câmera aqui. Lembre-se que nós pegamos o elemento de comprimento em coordenadas, depois a gente pegou o elemento de área em coordenadas e agora nós precisamos do elemento de volume também. E esse elemento de volume, a maneira mais fácil da gente escrever para calcular o momento de inércia é colocar ele em coordenadas esféricas. Há um pouquinho mais de trabalho, mas facilita demais a nossa vida. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui, já colocar ele todo aqui, porque eu precisava dessa figura aqui. Depois eu volto lá na nossa conta. Então, o que vai acontecer? Ó? Nós vamos pegar uma esfera de cá, e o nosso elemento de volume é esse verdinho aqui. Então, o que eu tenho que escrever? Eu tenho que escrever que o meu dV, que é o meu elemento de volume, ele vai ser essa variação do R, né? Então, ao longo do eixo R, que é o raio da minha esfera, eu vou ter um dr. Aí depois o que vai fazer? Esse elemento, ou seja, esse raio azul aqui, agora ele vai descer, ele vai movimentar nesse sentido de cá. Então ele vai sair daqui até lá embaixo. Então eu vou ter um R dφ, que é esse ângulo aqui ao longo desse eixo vertical. E depois que eu aumentei aqui, rotacionei para cá, eu vou rotacionar para a direita. Então isso vai ficar então R seno de φ de θ, que é a rotação do ângulo θ. Bom? Então é dessa maneira que nós escrevemos o nosso elemento de volume em coordenadas esféricas. Então isso aqui eu vou ficar com R quadrado dr. Aí eu vou ficar com, eu poderia ter colocado o seno primeiro, né? R quadrado seno dr dφ dθ. Colocar aqui o seno de φ depois. Seno de φ. Ele passou um pouquinho, né, gente? Mas vamos voltar. Então aqui está a nossa integral. Deixa eu apagar isso daqui. Pegar uma borracha e apagar isso daqui. Então, continuando, nós vamos escrever, ó, esse daqui é o nosso elemento. Então ficou R dr seno de φ dφ dθ. Quando eu fizer a integral, Ctrl Laser, aqui. Então quando eu fizer essa integral dos dois lados, eu vou integrar o R de 0 até R, de R quadrado dr. O seno vai ficar de 0 até π, então seno de π dφ de 0 até π, e o θ de 0 até 2π. Isso aqui é o integral de polinômio, que dá R ao cubo sobre 3, aplicado em R. Isso aqui
A integral de seno é menos cosseno aplicado de 0 até π. E a integral de dθ é o próprio θ aplicado em 2π. Então, quando eu substituir os elementos aqui, ó, os limites, no cosseno, eu vou chegar nesse resultado, que é um resultado que a gente conhecia. Todo o volume de uma esfera é dado por 4/3 de π r ao cubo. Bom, jogando no nosso elemento de massa, dm, ρ dv, então integro de novo. Então eu vou escrever ρ, que é a densidade volumétrica de massa, como sendo 3 mão, 4π r ao cubo. Guarda esse resultado que nós vamos usar mais adiante. Aí foi aquela figura que eu utilizei. Bom, então deixa eu apagar isso daqui, porque eu vou precisar desse espaço. Então vamos pegar uma borracha, apagar isso daqui. E continuar. Então agora nós podemos encontrar o nosso momento de inércia de uma esfera em torno do seu diâmetro. Então vamos lá. Olha, de novo, gente, é sempre a mesma situação, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó, de novo, eu vou pegar a minha definição do momento de inércia, integral de D ou R, tanto faz, tá? dm, e aí nós vamos ter, no lugar do dm, nós vamos substituir por tudo isso daqui. Depois, no lugar do dv, eu vou substituir o nosso elemento de volume, que nós já escrevemos lá atrás. Lembre-se que como eu estou num volume agora, eu preciso então escrever as três integrais. Então a primeira integral somente em R, a segunda integral em φ e a terceira integral em θ. Observe que aquela integral que nós resolvemos separadamente está aqui, ó. Por isso que eu resolvi ela antes. O valor dela é 4/3, 4/3. A primeira integral é uma integral polinomial muito fácil, e a última integral é a mais fácil de todas, né? Que vai dar 2π. Então, o momento de inércia da nossa esfera vai ficar ρ, r⁵/5, 4/3 vezes 2π. Juntando tudo, eu vou chegar então que o momento de inércia da nossa esfera, girando em torno de um dos eixos que passa pelo seu centro, é dado por 2/5 de mr ao quadrado. Muito bem, então vocês viram que não é difícil, né? Vocês têm que tomar cuidado com as integrais, mas é algo que dá para fazer de boa, tranquilamente. Agora acontece o seguinte, como se eu tenho aqui uma barra fina, eu posso fazê-la girar pelo seu centro de massa. Então se eu pegar aqui, né, um eixo por aqui, fazer essa caneta rotacionar aqui, eu calculo o nosso momento de inércia dessa caneta. Se eu colocar um eixo de rotação aqui, a maneira de calcular é diferente. Se eu colocar um eixo de cá, é um outro eixo também e vai ficar diferente. Então, existe um teorema chamado Teorema de Steiner, ou Teorema dos Eixos Paralelos, que nos ajuda a fazer o cálculo do momento de inércia fora do centro de massa. Então imagine aquela esfera que nós estávamos trabalhando, como que eu calcularia o momento de inércia se o eixo não fosse o eixo que passa pelo centro da esfera? Fosse um eixo que passaria um pouquinho separado, ou então um eixo exatamente tangente à nossa esfera. Então a gente pode utilizar o Teorema dos Eixos Paralelos para isso. Esse teorema é muito simples, então ó, não se deve falar em momento de inércia de um corpo sem especificar o eixo de rotação. Para cada eixo de rotação, nós temos um momento de inércia diferente. Podemos simplificar o cálculo do momento de inércia usando o Teorema dos Eixos Paralelos, o qual relaciona o momento de inércia do centro, em torno de um eixo que passa pelo centro de massa do corpo, com o momento de inércia em relação ao segundo eixo paralelo ao primeiro. Por isso que ele é chamado o Teorema dos Eixos Paralelos. Então, ó, é mais ou menos isso daqui, ó. Então eu tenho aqui uma figura, tá? Esse é o meu eixo principal Z,
que passa pelo centro de massa do nosso objeto. E esse objeto, ele pode girar em torno desse eixo daqui. Então eu tenho aqui um movimento de rotação no sentido anti-horário, positivo. Então esse objeto aqui ele está rotacionando. Só que esse objeto, então, ele vai ter um momento de inércia que nós chamamos de CM. Momento de inércia do centro de massa, em relação a um eixo que passa pelo centro de massa. Muito bem, deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Vamos pegar agora uma outra situação. Eu coloco um segundo eixo, tá aqui, o meu eixo Z, e agora esse objeto ele vai rotacionar em torno desse eixo Z. Qual seria então o momento de inércia agora desse objeto? Tá? Agora ele não pode mais ser dado somente por isso daqui. Então eu vou associar esse momento de inércia, que eu já sei calcular, não é difícil, com o resto, ou seja, com essa distância que ele está aqui. Então a equação é muito simples, é uma soma. Então, para eu calcular esse momento de inércia, basta eu pegar o momento de inércia em relação ao centro de massa e somar com a massa desse objeto vezes a distância ao quadrado. Então, essa daqui é o termo que eu tenho que acrescentar ao momento de inércia para que a gente tenha o momento de inércia total. Então, facilita demais, nos ajuda muito a resolver algumas situações do nosso dia a dia. Lembre-se que nós já fizemos o cálculo do momento de inércia de uma barra fina rotacionando em torno de um eixo aqui. Então eu peguei aqui um eixo de rotação, coloquei ele aqui e calculei o momento de inércia girando por aqui. Foi uma das primeiras coisas que nós fizemos na aula de hoje. Eu fiz isso sem usar o teorema dos eixos paralelos. Então agora eu vou recalcular esse momento de inércia, só que utilizando o teorema dos eixos paralelos. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular essa caneta girando em torno do seu centro de massa e depois somar a massa dela vezes a distância ao quadrado para encontrar qual é o momento de inércia que eu tenho em relação a esse eixo de rotação. Isso vai ficar fácil porque dá para a gente comparar o resultado que nós já tivemos. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, a minha barra e eu coloquei o eixo de rotação aqui exatamente no centro de massa. Então eu tenho metade da barra para cá e metade da barra para lá. Então eu vou primeiro calcular o centro de massa, tá? Aqui eu tenho que chegar nesse resultado, tá bom? A ideia é chegar nesse resultado que nós fizemos no começo da aula. Então eu pego a definição do momento de inércia e calculo do centro de massa. Observe que o limite de integração vai de menos L sobre 2 até L sobre 2, porque aqui é metade negativa e aqui metade positiva, porque o nosso eixo está passando exatamente x ao quadrado, que é o nosso r ao quadrado, no lugar do dm, lambda dx. Integrando tudo isso, eu vou chegar nesse resultado. Obviamente, esse resultado é diferente disso daqui. Depois eu substituo, no lugar do lambda, eu coloco m sobre L, e chego nesse resultado. Guardo esse resultado, isso não é o nosso resultado final, ele é bem diferente do que a gente quer. Agora eu vou usar o teorema dos eixos paralelos. O que o teorema me diz? Eu pego o momento de inércia do centro de massa e vou somar com essa quantidade. Então eu vou somar com a massa da barra e a distância do centro de massa até o nosso eixo. Como eu estou colocando o eixo agora, deixa eu ver se eu consigo voltar a figura aqui. Agora eu estou colocando o eixo de rotação nessa extremidade, essa distância aqui é L sobre 2. Bom? Então, por isso que ficou aqui, no lugar do D eu coloquei L sobre 2.
junto esse termo com esse, ou seja, somo esses dois termos, e aí eu fico então com esse resultado. Esse resultado é exatamente o que a gente já tinha calculado, ó, 1/3 de ml ao quadrado, 1/3 de ml ao quadrado. Então esse cálculo aqui foi utilizando o teorema dos eixos paralelos. Você pode fazer isso para qualquer sistema que você tiver. Então, a partir do momento em que você calcula, é fácil, bem mais fácil achar o momento de inércia no centro de massa. Depois basta você deslocar o eixo e somar essa quantidade àquele momento. Bom, então vamos continuar. Aqui eu coloquei algumas, né, nas duas próximas transparências, eu coloquei alguns sólidos para vocês verem que, dependendo do formato do sólido, dependendo de onde o eixo passa, eu tenho momentos diferentes. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui o cilindro sólido. Então, nesse primeiro cilindro aqui, ó, o eixo está passando longitudinalmente, ou seja, ele passa no eixo do cilindro. Então, a expressão é dada por isso daqui, ó. Agora, quando eu pego o eixo passando, atravessando a lateral do cilindro, olha como que o momento de inércia mudou. A mesma coisa, ó, do bastão no centro de massa é dado isso daqui, e no bastão atravessando por aqui é dado por isso daqui. Bom, existe diferença também se você tem uma casca, uma esfera sólida e uma casca esférica. Aqui, de novo, mais algumas figuras com alguns valores de momento de inércia que depende da situação que você está. Então, cada sólido, cheio ou vazio, e dependendo de qual é o ângulo de rotação, qual é o eixo de rotação que você está escolhendo, você acaba tendo equações diferentes para o momento de inércia de cada uma delas. Tá bom? Muito bem. Agora a gente passa para o próximo tópico, que é o torque. Porque o que acontece? Nós temos uma situação que quando a gente aplica uma força, como que um objeto vai rotacionar? Lembrando que nós estamos estudando a rotação dos corpos rígidos, né? Significa que todos os pontos dos corpos eles se movimentam igualmente. Não existe diferença entre um ponto e outro dentro do sólido rígido. Essa é uma situação que nos ajuda e que a gente tem uma facilidade nas contas. Então, o que vai acontecer agora? Como que esse objeto, esse corpo sólido, ele entra em rotação? Qual é a grandeza que mede isso? Tá? Então, eu aplico uma força num determinado objeto, por que ele rotaciona? Qual é a grandeza física que nós podemos calcular? Essa grandeza física que nós podemos calcular, ela é chamada de torque. Ela é dada pela letra tau, grega, tá? Lembrando que o torque é um vetor, então aqui eu coloquei em módulo, mas é um vetor. E o torque de uma força, o torque só vai existir se você tiver força, tá? Então, o torque ele é um resultado de uma força que você aplica sobre um corpo. Então, o torque de uma força é uma grandeza vetorial relacionada à rotação ou tendência de rotação, né? Porque às vezes você tem um objeto e ele não rotaciona. Você aplica uma força nele, mas ele não rotaciona. A tendência de uma força a causar rotação depende da linha ao longo da qual ele atua e também da sua intensidade. Então você só vai colocar o objeto em rotação dependendo de onde você colocar e aplicar a sua força. Por exemplo, para a gente abrir uma porta, a força será mais eficiente quando aplicado mais longe da dobradiça. É por isso que as maçanetas da porta elas ficam mais distante, elas ficam mais distante das dobradiças. Então eu tenho as dobradiças do lado de cá
né, que é o que a gente chama de ponto de giro, e a dobradiça fica mais longe. Então, se você aplica uma força no meio da porta, a força é menos eficiente do que se você aplicar a mesma força na extremidade da porta. E mais, se você aplicar a força exatamente aqui na dobradiça, ó, você não consegue rotacionar a sua porta. Por maior que seja a sua força, você não vai conseguir rotacionar a sua porta. Então aqui, ó, eu coloquei uma representação, né? Então, aqui é o que a gente chama de eixo de rotação ou ponto de giro, tá? A distância entre o ponto de giro e aonde você aplica a força é chamado braço de alavanca. Então, uma força para cima nessa situação vai fazer com que esse objeto se movimente aqui no sentido anti-horário. Se você invertesse a força, ela aplicaria para cá. Normalmente, no sentido, a gente segue a mesma convenção da rotação, né? Se a gente tem um objeto, uma força que produz uma rotação no sentido anti-horário, esse torque é positivo. Se o movimento causado é no sentido horário, o torque vai ser negativo. Então, matematicamente, né, então, ó, o torque é definido pelo produto vetorial do braço de alavanca, ou seja, a posição onde você aplica a força, pela força exercida. Então, tá aqui, ó. Essa é a definição de produto do torque. Então, o torque é uma grandeza resultante, então, do nosso braço de alavanca, ou da posição onde você aplica a força, pelo produto vetorial com a força. Bom, lá do nosso vetor, né, a gente lembra do produto vetorial, a gente lembra que o primeiro vetor, o segundo vetor e o ângulo formado entre a força que você aplicou e o vetor R que aparece aqui. Observe que esse vetor ele pode ser decomposto, então você vai ter uma componente ao longo do eixo ou do braço de alavanca e uma outra componente perpendicular ao nosso braço de alavanca. Essa força aqui não produz torque, porque a tendência dessa força aqui seria deslocar o objeto nessa direção. Então ela não produz rotação. Então a única força que aparece aqui seria essa força que produz a rotação. Então, ó, eu tenho aqui a força radial e a força tangencial, a componente da força tangencial. É somente essa força tangencial que vai produzir torque no nosso objeto. Tá bom? Como eu disse para vocês lá atrás, quando eu tiver uma rotação no sentido horário, o torque vai ser positivo. Quando eu tiver uma rotação no sentido horário, anti-horário, horário, eu vou ter um torque negativo. Então, isso aqui eu já falei lá atrás, por isso que eu já falei mais rapidinho. Tá bom? Muito bem. Esse torque agora, né, ele pode fazer o corpo girar. Como eu disse lá atrás, nem sempre essa força vai ser suficiente para fazer ele girar. Mas ele pode girar, ele pode causar uma rotação no nosso objeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui um sistema bem simples. Eu vou pegar uma barra, essa barra é fina, de massa desprezível, e vou colocar toda a massa numa bolinha na extremidade de cá. Essa barra está presa aqui no eixo de rotação, então ela só pode rotacionar, e vou aplicar esta força F aqui. Esta força F, ela vai fazer com que o nosso objeto que estava aqui inicialmente, ela se desloque, ela comece o movimento circular, ou seja, rotacionar em torno do nosso eixo de rotação. Lembrando que o nosso eixo de rotação, ele está aqui perpendicular ao plano da tela. Ele não é o eixo Y, tá? A nossa bolinha está girando no plano YX, perdão. E o nosso eixo de rotação estaria no eixo Z, saindo do nosso plano da tela. Então, por isso que eu coloquei de cá. Muito bem. Esta força daqui, ela é decomposta, então, nessas duas componentes. A componente radial
e a componente tangencial. Nós já vimos que essa componente radial não vai produzir torque, somente essa componente aqui. Então eu quero agora relacionar esse torque com a aceleração angular produzida pelo torque. Né? Porque nós sabemos lá da cinemática que força aplicada no corpo produz aceleração, segundo a lei de Newton. Então nós podemos escrever a segunda lei de Newton para as rotações da seguinte maneira. É isso que nós vamos fazer agora. Então, ó, a força tangencial ela pode ser relacionada à aceleração tangencial no sistema barra-móvel. Então eu posso escrever que a força tangencial é a massa da bolinha vezes a aceleração tangencial, segundo a lei de Newton. O torque nós já vimos que ele é dado por R, o módulo dele, né? RF seno de φ. Só voltar rapidinho aqui. Φ é esse ângulo aqui, ó, que é formado entre a nossa alavanca, nosso vetor Rzinho e a força, tá bom? Então, por isso, seno de φ. Agora, R seno de θ é a nossa força tangencial. Vamos voltar lá, né? Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, ó, não é esse ângulo φ, tá? É esse ângulo aqui. Então, a componente aqui, ó, a força tangencial, ela é cateto adjacente. Então, eu vou pegar ele como sendo cosseno de θ. Se eu pegar esse ângulo φ, vai ficar seno aqui, tá bom? Como eu estou usando seno, o ângulo θ aqui vai ficar igual a 90 graus, isso é a minha força tangencial. Porque observe que essa força tangencial está formando um ângulo de 90 graus aqui, ó, com nossa barra. Então, por isso que eu estou pegando seno de 90 aqui, que é a nossa força tangencial. Então, eu posso escrever que o meu torque é simplesmente R vezes a força tangencial. Lembre-se que eu estou querendo encontrar a segunda lei de Newton relacionando, né, o torque com a nossa aceleração tangencial angular. Então, a força, vou pegar esse resultado aqui, massa vezes aceleração, e substituir aqui. Mas lá do começo do nosso curso, né, nas aulas presenciais, essa aceleração tangencial é dada por alfa, que é a aceleração angular, vezes o raio do movimento. Então, quando o objeto está rotacionando, eu tenho um movimento de raio R. Ajeitando essa expressão, então eu vou ficar R vezes R dá R ao quadrado vezes M. Mas isso daqui, gente, é o nosso momento de inércia. No caso, uma partícula discreta. Então, finalmente, eu posso escrever a segunda lei de Newton para o movimento das rotações, que é o torque, que é igual à força, o momento de inércia, vezes a aceleração. Bom? Então, eu vou escrever aqui só para vocês recordarem. Ó. Força é igual a massa vezes a aceleração. Né? Se isso aqui for vetor, isso aqui também vai ser vetor. Eu só estou pegando o módulo lá. Então isso daqui, gente, é uma relação do movimento translacional com o movimento rotacional. Então a gente tem a comparação, mais uma vez, do movimento translacional com o movimento rotacional. Mas vamos continuar. Um outro teorema importante, né, passou demais, perdão. Um outro teorema importante é o teorema trabalho-energia cinética. Ou seja, a gente relaciona a variação da energia cinética com o trabalho realizado sobre uma partícula. E aí a gente aproveita e calcula também a potência que um objeto rotaciona. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir o nosso trabalho, né? A gente usou lá na Física 1 também, o nosso trabalho é força escalar deslocamento.
Então, quando você tem um objeto aqui, ó, vamos desenhar aqui, ó. Aqui está a minha superfície. Eu coloco aqui um objeto de massa M. E aí eu aplico uma força F nele. Ou seja, eu estou puxando esse objeto com uma determinada força. Se esse objeto deslocar tiver, né, um certo deslocamento, nós temos trabalho realizado. Então nós vimos isso lá na Física 1. Agora, nós podemos relacionar isso com o movimento rotacional. Então nós podemos definir que o trabalho vai ser a integral do torque vezes dφ, tá? Que vai iniciar num determinado ângulo e terminar num determinado ângulo. Então é a comparação, né, ou a relação entre o movimento translacional, de novo, com o movimento rotacional. Esse torque pode ser constante se a força for constante, ou ele pode variar se a força for variável. Tá? Obviamente, o ângulo φ que aparece aqui, ele é sempre uma grandeza variável, porque é a nossa variável de integração. Muito bem. O teorema trabalho-energia, lá da Física 1, ela nos diz o seguinte, que quando eu vario a minha energia cinética, eu realizo o trabalho sobre um determinado objeto. Variação de energia cinética é energia cinética final menos energia cinética inicial. Tá? Nossa energia cinética, nós já calculamos isso, nós já fizemos o cálculo na nossa aula, ela é dada por 1 meio do momento de inércia, ômega ao quadrado, a velocidade angular final ao quadrado, e a energia cinética inicial é dada pela velocidade angular inicial. Então, isolando aqui, né, 1 sobre 2i, eu vou ficar com esse termo de cá. Uma outra maneira de a gente calcular o trabalho executado em uma rotação, ela é feita da seguinte maneira. Ó, então eu pego a definição do trabalho, que é integral de I até θF, θI até θF, do nosso torque dθ. Fazendo essa integral, né, porque aqui eu vou ficar com a integral, vai dar θ final menos θ inicial, que é isso daqui, bem simplesinho. Muito bem, então eu posso calcular o nosso trabalho dessa maneira, que é uma maneira bem simples que nós temos. Se você quiser chamar isso aqui de um dθ, né, ou de uma variação, não tem problema. Uma outra coisa que a gente pode fazer é sempre pegar esse ângulo inicial, se a gente chamar o θi, né, igual a 0, e o θf, que é o ângulo final, simplesmente de θ, né, a gente pode fazer isso também. É uma relação que fica, né? Ou seja, eu posso escrever que o trabalho é simplesmente o torque vezes θ. O que vocês têm que lembrar é que esse ângulo θ, que aparece aqui nesse resultado final, ele é o ângulo final, né, onde ele vai terminar, menos o ângulo inicial que ele pegou. É uma variação do nosso ângulo. Eu estou escrevendo dessa maneira porque agora a gente pode variar a taxa com que esse trabalho é realizado. Ou seja, qual é a variação desse trabalho no tempo. Essa taxa de variação de trabalho no tempo, ela é chamada de potência. Então a potência vai ser dW por dt, aí eu vou substituir isso daqui aqui, então eu vou ficar com dθ, dtal, θ final menos θ inicial sobre dt. Lembre-se que eu posso tirar isso aqui fazendo igual a zero, vai ficar só o θ aqui. Então eu vou ficar com o trabalho dθ por dt. Isso daqui, gente, vocês vão lembrar que é a nossa velocidade angular, o ômega. Então, ó, a potência em um movimento, perdão, passou a mais, né? A potência de um movimento de rotação é dado pelo torque vezes a velocidade angular que nós temos. Ok? Tudo bem? E aí, para encerrar, né, quase encerrando a nossa aula,
Deixa eu só pegar aqui a borracha novamente. Só para a gente fazer uma relação, eu coloquei aqui essa tabelazinha, eu tirei do próprio livro texto de vocês, o Halley, e é uma relação bem interessante, né? Porque ela mostra qual é a grandeza na translação e a grandeza na rotação. Então, por exemplo, a posição que é dada por x agora vai ser dada por θ. A velocidade que era v agora é ômega. E aí por diante. Então tem todas as equações aqui. Ó. Observe que a potência era dada por força vezes velocidade linear. Agora a potência é torque vezes a velocidade angular. O teorema do trabalho e energia cinética permanece a mesma coisa. E aí por diante. Então são maneiras da gente relacionar uma grandeza com a outra grandeza. Bom? Então, gente, esse era o assunto que eu queria passar para vocês. Com isso, a gente encerra a parte teórica das rotações. Depois nós vamos juntar esses dois assuntos, ou seja, a rotação com a translação. E aí nós vamos formar o que a gente chama de rolamento. Mas isso são os assuntos mais adiante. Eu queria agradecer para vocês, a audiência, né? Nós estamos começando esse trabalho remotamente, conforme as orientações da coordenação e da supervisão da UEG. Então, a gente vai melhorando a produção dos vídeos e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, lá no Classroom tem vocês poderão perguntar e eu sano as suas dúvidas através do mural do Classroom. Muito bem, mais uma vez eu agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.